Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja tudo em paz por aí, em nome de Jesus. Por aqui as coisas seguem conforme o Senhor quer, graças a Deus. E eu continuo orando para que o Senhor possa fazer cada vez mais o seu mover e o seu querer na minha vida, na minha casa, assim como na sua vida e na sua casa. Tenha certeza de que o Espírito Santo de Deus ele já começou a fazer a boa obra e ele vai terminar, ele vai concluir aí na sua família, tá certo? Não desista. E a palavra é justamente sobre isso hoje. Mas antes de tudo, eu gostaria mais uma vez, de pedir que vocês possam se inscrever aqui nesse canal, que vocês possam curtir bastante esse vídeo, que vocês também possam compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês achem necessário, Pensar aí naquela pessoa que precisaria ouvir, talvez, essa palavra. E eu oro, para que esses vídeos eles cheguem às pessoas certas, em nome de Jesus. Então, que também vocês possam compartilhar do meu cotidiano lá na rede social vizinha, eu vou deixar aqui para que vocês possam acompanhar lá. Lá eu posto mais do cotidiano, eu converso com vocês, eu tô tentando ser um pouco mais ativa e vou fazer um adendo aqui antes de começar esse vídeo. Nós estamos planejando, muitas questões, colocamos no papel muitas coisas relacionadas a esse ministério, é muito importante para mim, para minha família, tudo isso aqui, mas a gente tem pedido, antes de tudo, o direcionamento de Deus. Então tenham certeza de que nenhum vídeo desse, por mais simples que ele seja, é só ligar a câmera e pronto, não é bem assim. A gente ora bastante, a gente entrega realmente ao Senhor, a gente pede, ao Espírito Santo que nos direcione e que não seja eu apenas falando aqui, mas que eu seja apenas um canal, de fato, um instrumento do Espírito Santo aqui, para que ele possa falar para você. Então, às vezes, por uma questão de tempo e também de direcionamento, a gente tem realmente escolhido falar aquilo que o Senhor, ele quer, para que a vontade de Deus, ela prevaleça. Afinal de contas, tudo aqui é sobre Ele, é para Ele, é por Ele. E eu tenho certeza de que muito mais Ele vai fazer. Então, tem muita coisa incrível que a gente está planejando, tem muita coisa incrível que eu sei que o Senhor vai fazer em nós, através de nós. E eu creio muito nisso. Então, eu peço muito, que vocês continuem orando daí também, para que esse ministério, ele possa ser cada vez mais consolidado na rocha, porque não é fácil, mas a gente sabe em quem a gente crê e por isso a gente segue, tá bom? E aí, por isso, voltando a falar lá da outra rede vizinha, lá eu tenho tentado, compartilhar um pouco mais do meu dia, tenho tentado abrir aí para que vocês possam se comunicar comigo também. E a gente consegue ficar um pouquinho mais junto, tá bom? Então segue lá também para que a gente consiga conversar. E aí vocês podem mandar mensagens mais privadas, eu prometo que vou responder, tá? Então, como eu já disse um pouquinho antes, dei um spoiler no início desse vídeo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da gente não desistir. E eu sei que diante das circunstâncias, no olho do furacão, porque as coisas, elas nem sempre acontecem de cada vez, Um problema, quando ele vem cercado de outros tantos problemas, e às vezes a gente se questiona por quê, Por que Jesus? Por que do nada, e a gente sabe que não é do nada, mas assim, a gente enxerga dessa forma muitas vezes, a gente tá vivendo uma situação tão difícil que vem cercada de outras situações tão difíceis. E aí é óbvio, que na nossa carnalidade, na nossa natureza, a gente quer desistir, a gente não quer sentir dor. Sentir dor não é confortável, Mas a dor, ela gera em nós algo, sabe? Então a gente sempre vai amadurecer, sabe? Em qualquer que seja o sentido, mas não é que a gente tenha que passar em tudo, a gente tem que passar por dor para amadurecer, não é bem assim. Mas o Senhor, ele está apesar da dor. É isso que eu quero que você entenda, sabe? Então Jesus, ele tem o seu propósito, ainda que esteja doendo, mas o Senhor está aí, certo? Então não esqueça disso, mesmo que esteja dilacerando, mas não esqueça que o Senhor, ele é a cura para todas as feridas, ele é o intermédio, Ele é a solução para todas as dores e para todos os problemas. Então esse é o primeiro ponto pelo qual nós não devemos desistir, porque nós sabemos em quem nós cremos. E o Senhor, o autor da nossa vida, e eu costumo falar disso na maioria dos vídeos, porque ele é o autor das nossas vidas. E ninguém melhor do que o autor, para saber exatamente como é o desenrolar da história. Então a gente não deve desistir exatamente porque o autor é quem sabe o momento exato em que a gente precisa agir. Mas a gente precisa estar em conformidade, a gente precisa estar em unidade com esse autor, que é Jesus, para que a gente possa entender quais serão os próximos passos. E para você, pode ser que você esteja se perguntando nesse momento, mas é muito fácil falar em não desistir depois de tudo, já ter passado, depois de estar tudo bem. E, gente, como eu disse antes, não é fácil. Eu sei que não é. Eu também quis desistir. Inclusive, não somente eu quis desistir, como eu proferi isso várias vezes. Eu não quero mais. Eu não vou mais insistir. Não faz mais sentido pra mim.
eu dizia, né, ficar, insistir nisso tudo vai me matar, né, eu vou acabar me consumindo e não vale a pena, em nenhum sentido, continuar vivendo e querendo uma história como essa. Então, por muito tempo eu tentei internalizar isso. E aí, se a gente for observar realmente, né, como é que as pessoas elas lidam com tudo isso, o caminho mais fácil, né, para o mundo é que a gente realmente desista, que a gente não entenda o motivo daquilo ali, que não vale a pena realmente entender nada e que a gente pule a página, mude o livro, vá para outra, como se fosse simples e como se tudo se resolvesse como num passe de mágica. Mas não é bem assim, sabe? O Senhor, ele tem propósitos para cumprir na nossa vida. E além de tudo, ele nos pediu para que a gente pudesse continuar. A palavra do Senhor nos diz que ele foi fiel, né? Inclusive em dizer pra gente, olha, na vida vocês vão ter aflições, mas não desanimem, né? Tenham bom ânimo, porque eu já venci. Então tenha certeza de que tudo isso que você está passando, o Senhor já venceu. Lá naquela cruz, ele já sabia que você estaria passando por todas essas dores, mas ele já venceu por amor a você. E poderia ser que só existisse você no mundo, mas ele morreria ali naquela cruz por você, porque ele estava pensando em você e em tudo isso que você está passando. Então ele não nos enganou, ele não nos deixou à mercê de qualquer coisa, mas ele nos deu a sua palavra e a sua garantia. Eu já venci. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por dores. Não, ele disse, tereis aflições. Vocês vão passar por inúmeras situações que vão fazer com que vocês questionem algumas coisas. Mas tenham certeza, todos os dias, eu já venci. Então professe isso, sabe? Diga isso pra você, pro seu íntimo, pro seu coração, pra sua mente. O Senhor já venceu tudo isso que eu estou passando e nele eu vou crer. Além disso, o Senhor pediu, e a gente vai fundamentar também na palavra, que nós pudéssemos ser fortes e corajosos. Então a gente vai lá para Josué, no capítulo 1, a partir do verso 8 e também o 9, que diz assim: Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. É muito interessante, né, saber o quanto que o Senhor cuida de cada um de nós. Essa palavra que o Senhor deu para Josué, mas ele, nesse momento, eu tenho certeza que assim como ele fala ao meu coração, ele também quer falar ao teu coração. Seja forte e corajoso, mas não porque você, a sua natureza vai te dar essa força, vai te dar essa coragem, mas porque o Senhor, em quem você crê, sabe, ele é capaz de te renovar todos os dias. Por isso que você não precisa desistir, porque Jesus, ele guerreia a tua guerra por você, sabe? Você não pode simplesmente observar a circunstância, se apegar a ela e dizer, não, vai ser melhor para mim, simplesmente deixar para lá. Entenda que há um propósito e esse propósito precisa ser cumprido na tua vida. O Senhor te escolheu, dentre tantos, o Senhor te escolheu para que Ele pudesse, através da sua vida, se revelar e fazer um milagre. É assim que eu vejo hoje. E eu sei que no momento de muita dor, no momento de muita aflição, eu também quis desistir, como eu já falei aqui. E eu orei ao Senhor e eu disse, olha Jesus, eu não quero mais. No momento de muita angústia, no momento em que a raiva vinha, acontecia alguma coisa, né? Eu já compartilhei sobre isso em outros vídeos. Acontecia alguma coisa em específico que vinha a minha natureza, assim, sabe? E aí eu dizia, Jesus, eu não quero mais. Não quero mais. Mas aí o Espírito Santo vinha conversar comigo intimamente, né? E ele dizia assim, olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajosa, né? Você não pode simplesmente observar a circunstância, você precisa analisar que há um Deus que escolheu você para que ele possa se revelar. Não é para a tua glória, mas para a glória desse Deus através da tua vida. Então, aquieta-te, mulher, vai orar um pouquinho mais, né? E aí a gente precisa entender que antes mesmo de Jesus dizer que Josué precisava ser forte e corajoso, aqui no versículo 8 ele diz o seguinte, olha, não te apartes da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite. Então não tem como a gente ser forte, a gente ser corajoso se nós não estivermos fundamentados aqui. E aí você pode estar me perguntando,
Ah, Vivi, como é que eu posso fazer para ter essa força? Como é que eu posso fazer para ter essa coragem de continuar lutando? Porque todos os dias é cada vez mais difícil, sabe? Tem dias que eu até acho que o negócio vai andar, mas às vezes acontece um rebuliço tão grande que parece que não vou aguentar. É como se eu estivesse dando um murro em ponta de faca. É como se eu estivesse me machucando cada vez mais, adoecendo cada vez mais. E a resposta está aqui, porque todas as respostas estão na palavra do Senhor. E ele diz o seguinte: olha, antes mesmo de dizer seja forte e corajoso, ele diz o seguinte: não fuja do que diz a palavra, antes medite nela dia e noite. Então, gente, essa daqui é a nossa espada. O Senhor guerreia a nossa guerra, mas Ele nos deixou a sua palavra como espada. Então, se a gente meditar nela dia e noite, a gente vai encontrar as respostas, a gente vai encontrar o alento, a gente vai encontrar a conversa com o Senhor, a gente vai encontrar verdadeiramente o que a gente precisa. Então, converse mais, leia mais, entenda, sabe, o que o Senhor quer falar com você. Tranquilize o seu coração na certeza de que Ele já está fazendo o melhor na sua vida. A gente precisa aprender a viver pela fé, sabe? E a fé nada mais é do que a gente crer naquilo que a gente não pode ver. Então talvez hoje, observando a circunstância, você não esteja vendo o milagre que vai ser revelado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas comece a proferir, a crer que você já está vivendo esse milagre. Sabe? Chegou um momento na minha vida que o Senhor me confirmou tantas vezes que era isso que Ele queria e que Ele puxou tanto a minha orelha, quanto a essa ideia de querer desistir a qualquer momento, que eu comecei a dizer: Senhor, eu já vejo meu marido voltando para casa me pedindo perdão. E muitas vezes as circunstâncias dizem exatamente o contrário. Às vezes quando eu acordava de manhã e ia orar por isso, eu orava, né, dizendo assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre, sabe? Eu creio. De repente, eu via que eu estava bloqueada na rede social. Ou então ele falava comigo de forma totalmente grossa, totalmente equivocada. Então, da mesma forma, gente, que a gente se reveste, né, cheio do Espírito, para que a gente possa vislumbrar, que a gente possa visualizar as promessas do Senhor, o adversário, ele vai querer nos cegar. É uma briga, é uma guerra muito grande, mas maior é aquele que está em nós. E a gente precisa começar a crer, apesar das circunstâncias. Esperar contra a esperança. Mas a gente sabe que nós servimos a um Deus que tudo pode. E ele disse aqui a Josué: seja forte e corajoso. Não desanime. Então Josué ia passar por um processo gigante, né? Ele estava com medo, ele queria desistir, ele queria que o Senhor tivesse escolhido qualquer outra pessoa, menos ele, porque ele se sentia minúsculo. Mas o Senhor disse o que para ele? Eu estou contigo. Então não tem nada mais que importe. Pode vir um batalhão guerrear contigo. Pode vir a circunstância que for guerrear com você. Você sabe quem está com você. Então por isso que você não pode desistir. O que o Senhor colocou na sua mão é para que você possa realmente revelar a glória desse Deus. Então hoje, revista-se, né? Revista-se dessas armaduras que o Senhor nos dá. Revista-se dessa palavra e não desista. Creia, viva, sabe? Apesar das circunstâncias, viva crendo e vivendo mesmo, assim, de fato, aquilo que o Senhor já preparou para você, para sua casa. Creia, apesar de tudo, porque a fé, ela nos move, né? E a palavra de Deus também nos diz que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos uma montanha de um lado a outro. Imagina só como nós somos homens de pequena fé, mulheres de pequena fé, né? Mas o Senhor, Ele quer mais de nós. E o mais de nós é que a gente possa se deleitar aqui, dia e noite. Porque Ele está pronto, está preparado para conversar com a gente, para falar com a gente, para direcionar os caminhos que Ele quer que a gente siga. E para abrir, né, todas as portas. Isso não significa que nós não teremos aflições, mas significa que Ele já venceu a guerra. E é muito bom a gente estar lutando uma guerra que, na verdade, ela já foi vencida. A gente só precisa passar pelo processo para a gente entender lá na frente por que a gente precisou passar por isso. Hoje eu entendo o propósito do Senhor. Naquele momento de dor, de luto, sabe, de desespero, eu não entendia. E aí, hoje eu entendo, eu aqui gravando pra você, chegando aí na sua casa, eu entendo. Hoje eu digo, obrigada, Jesus, sabe? Porque eu não sou nada para que o Senhor possa usar tão tremendamente a minha vida. Mas eu sei que Ele vai fazer, assim como Ele fez aqui, Ele vai fazer aí. Porque é nesse Deus que eu creio, Ele não mudou. Nós mudamos, mas o nosso Deus, Ele não mudou. Então, Ele guerreou essa guerra aqui com Josué. E Ele disse desde o início:
Seja forte, seja corajoso. E é isso que ele está dizendo para você. Seja forte, seja corajoso. Não desanime, porque eu sou o teu Deus e eu estou contigo. Mas antes de tudo isso, medite nessa palavra dia e noite. Não esqueça, porque através dela eu vou falar com você e eu vou direcionar qual é o caminho que você vai precisar seguir. E vai ser muito mais fácil. Tá certo? Então, que o Senhor possa te abençoar, que você possa tirar da sua cabeça a ideia de desistir e de largar tudo fora, mas que você possa realmente entender o que o Senhor quer. Para de perguntar o porquê, mas pergunte para Deus para quê? Para quê, Senhor? Eu tô passando por tudo isso. Me ensina. Tu quer me ensinar o quê? Né? Eu preciso aprender o quê? Eu preciso melhorar em quê aqui? Entenda que Jesus precisa ser o centro. E aí sim as outras coisas vão ser acrescentadas. Tudo isso é promessa, tudo isso está aqui dentro. Porque todas as respostas estão aqui dentro. Tá certo? Então, mais uma vez, que o Senhor te abençoe, que abençoe o teu lar, que revigore as suas forças, que faça que você entenda que você precisa ser forte, que você precisa ser corajoso, não pela sua natureza, porque se fosse por nós não, meu Deus, nós não seríamos nada, não conquistaríamos nada, mas porque nós sabemos quem está em nós e quem vai agir através de nós. Eu tenho certeza de que um milagre vai ser concretizado na sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um cheiro. Até o próximo vídeo. Descansa.